Olá, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês, tá? A respeito dos ataques espirituais. Como que eles acontecem geralmente, né? E como fazer para estar evitando esses ataques. Por que que algumas pessoas sofrem mais, né, esses ataques do que outras pessoas, né? Às vezes a gente vê, assim, pessoas que esteve em lugares pesados, ou que estão com pessoas que estão com energia ruim, elas acabam absorvendo, né, essa energia. Muitas vezes a pessoa não está numa frequência boa, é onde acaba dando vazão para esses ataques também, tá? Então eu vou dar um exemplozinho do que pode ocorrer e por que que umas pessoas sofrem mais com isso do que outras, tá? Então vamos supor, esses ataques, eles podem acontecer durante o dia, eles podem acontecer durante a noite. Por isso que eu sempre falo para as pessoas manterem a frequência, cuidar da energia, cuidar do pensamento, cuidar do que fala, cuidar da sua aura, da vibração que você emana principalmente, porque o que você emana, o que você deseja para o outro, isso vai voltar para você, tá? Então vamos lá, por que que algumas pessoas sofrem mais com esses ataques do que outras? Tá? Às vezes vamos supor assim, vou dar um exemplo agora para vocês. Às vezes a gente acorda, até acorda bem, até acorda legal. Aí pega o carro, né, vai trabalhar ou corre para ir no ponto de ônibus, o ônibus pega, passa, a pessoa já, puta merda, aquele motorista já fica com aquela raiva, já vou perder a hora, já reclama com o outro que tava no ponto e fica reclamando e lamuriando até vir outro ônibus. Nessa atitude que você teve, essa expressão, né, dessa raiva, né, porque dá raiva, né, você correu até o ponto e o ônibus passou, você perdeu, agora vai ter que esperar não sei mais quanto tempo. Esse sentimento que você emana, se ele tiver uma situação assim passageira, tudo bem, passou, não sei que podia ter acontecido dentro daquele ônibus, que às vezes até me livrou de um acidente ou de alguém me perturbar dentro do ônibus. Se você pensar assim, aquilo corta ali, acabou, fechou. Agora, se a pessoa ficar reclamando e vão chegar atrasado, aí sobe no outro ônibus, né? E fica aquela reclamação, aquela raiva porque aquele motorista ele vai ver e não sei o quê. Pronto, já estragou o dia, né? É que nem às vezes a gente pega o carro de manhã, aquele pico de carros na rua, o cara vem lá e pau, fecha você. A primeira atitude, o que que é? Xingar de tudo quanto é nome, né, o sujeito. Ao invés de você pensar, putz, o cara me fechou, graças a Deus que não bateu, né? Então, se o pensamento mudar, você acaba não abrindo essa brecha, né? Que a gente fala, essa brecha para entrar as energias, né? Porque é o que eu falo, a espiritualidade, ela está o tempo todo em todos os lugares. E às vezes uma vacilada que você dá, dessa mesmo. Acordou, o cara foi lá, fechou, você xingou e ficou com aquela coisa, passa depois pelo carro do cara, xinga, fala um monte de palavrão, mostra o dedo do meio. Isso você fica mastigando, né, essa energia e você leva isso, você pode perceber que o decorrer do seu dia depois, ele parece que dá uma quebrada em alguma coisa, sabe? A energia, aquela coisa já não é mais a mesma. Você acordou bem, mas por uma situação de outro, você teve esse desequilíbrio energético. É aí onde vem esses ataques, essas influências, onde você abre campo para que essa energia, às vezes mais pesada, vá de pouquinho invadindo e prejudicando a sua aura, né? Ou você tá bem, foi tudo bem, correu tudo bem, você foi no carro tocando a musiquinha, no ônibus com o fone, chega no trabalho, vai parecer que tá tudo bem, o chefe chega lá, descarrega a raiva dele em você. Então o fato de você ficar mastigando energias que acontecem de outro, né, que às vezes aconteceu com o outro me fechou, o outro não me esperou, passou com o ônibus, foi embora. Você absorve a energia que está à volta, entendeu? Que nem sempre nós estamos cercados de energias e pessoas ou lugares aonde é positivo, aonde está bem.
Então você abre aquela brecha na sua aura, essa energia acaba invadindo e fica aquela sujeirinha lá. Você chega, passa o dia de trabalho, tem um dia meio estressante, preocupação, resolve coisa aqui, resolve coisa ali, o seu pensamento está voltado para resolver problema. Então você não vai ter tempo de fortalecer a sua energia, a sua aura. Chega muitas vezes no final do dia, você se sente o quê? Acabado, né? Você se sente esgotado. Isso é um esgotamento mental, é um esgotamento energético, sem energia para fazer mais nada, só não vendo a hora de ir embora para chegar em casa e deitar. Vamos supor que você chega na sua casa, você tome um banho e você vai deitar. Aquela energia que você vivenciou durante o dia, ela continua na sua aura, tá? Por isso que muitas vezes eu aconselho a pessoa quando chega em casa, o dia não foi legal, ou muito pepino para resolver, ou teve com pessoas, né, difíceis, passando bastante problema, a pessoa tomar um banho de limpeza, um banho de descarrego, para estar fazendo o quê? A limpeza em volta da aura dela. Só que no mental, tá? Ela tem que fortalecer através do mental dela, do que ela vai pensar, para poder essa energia vir de dentro para fora, irradiando a proteção na sua aura. Porque não adianta nada a pessoa tomar um banho de limpeza, descarrego, na hora que vai deitar, vai mastigar a situação do chefe de novo. Aquele filho da mãe fez isso, me falou isso, foi injusto e não sei o quê. Então, assim, não vai valer de nada, porque a pessoa limpou a aura dela, mas a mente dela continua ruim, entendeu? Então, é um trabalho diário para estar sendo feito, né? Eu não vou falar para você que é fácil, porque não é. Só que quando você cria um fortalecimento desse mental fortalecido para fazer já essa limpeza, chega um passar do tempo que você consegue fazer isso, bem dizer, automático. Então vem alguém, acaba com você naquele dia. O seu mental já trabalha de uma outra maneira. Então aquilo você já consegue, em coisas de minutos, trazer de novo aquela sua paz, né? Que é de dentro para fora. Não vai ficar esperando eu chegar em casa para fazer meu banho. De dentro para fora eu já consigo fazer essa limpeza mentalmente, tá? Como que a gente faz para blindar isso? Então eu, particularmente, eu gosto muito de na hora ou faço, né, uma oração, mentalizo uma coisa forte dentro de mim, fechando como se fosse um escudo mesmo, uma bola de energia, de proteção, e que aquelas energias externas, elas não vão me atingir. Aquilo é externo, aquilo é do outro, aquilo não me pertence. Então eu crio essa barreira de energia externa não me pegar, tá? Por isso que eu falo, isso ajuda muito, até para as pessoas que fazem demanda, que mandam coisas negativas para você, que você sabe que não quer o seu bem, que não deseja o seu bem. Isso não tá só numa questão de discussão ou de um aborrecimento que você passou naquele dia. Isso está também no dia a dia em volta de outras situações, tá? Então, que nem eu, particularmente, fiquei um bom tempo fazendo esse tipo de exercício, e olha que eu trabalho constantemente, né, com a parte espiritual, bem dizer, diariamente, para fazer essa blindagem na minha aura, porque eu sei que tem muita gente que não me quer bem, eu sei que tem muita gente que não gosta, né, da minha pessoa, do meu jeito, da minha atitude, do que eu falo, ou de como eu reajo, ou de como eu sou, mas isso é do outro, isso não é meu, isso é do outro, tá? É lógico que se você for invadir o outro, usando palavras grosseiras, né, palavras baixas, coisas assim, talvez a pessoa se blinde também contra você e você fica blindado, aquilo também não atinge a pessoa. Mas o quanto mais nós mastigamos as situações, as relações que acontecem no nosso dia a dia de pessoas externas, mais nós abrimos as brechas para esses ataques espirituais acontecerem, tá? Então isso é um tratamento que você faz diariamente. Aí você fala, e como é que eu posso fortalecer isso? Eu falei, uma oração que você gosta para um determinado orixá, santo, para Deus, para o universo, o jeito que você gosta.
Eu gosto das orações, eu gosto muito também dos mantras. Então eu chego à noite, vamos supor, em casa, passei o dia atendendo diversos tipos de problemas, situações, energias de tudo quanto é tipo. Porque tem pessoas que vêm me procurar que tem energia boa, tem pessoas que não tem pessoas que tá carregada, tem pessoas que não tá legal. Fora os problemas também que eu também tenho e que tenho que saber administrar tudo isso. Então eu gosto muito de chegar em casa, tomo meu banho e para você, às vezes, quando você tá com uma energia que você tá sentindo que tá muito desgastado, muito exausta, pega um punhado de sal grosso, põe numa vasilha. Sabe casquinha de alho? Você ferve um punhado de casquinha de alho. A casca de alho ela é ótima para tirar essas energias que sugam a nossa energia. Espíritos que são chamados de vampiros, né? Que sugam e drenam toda a nossa energia. Inclusive, um dos banhos que eu mais vendo, que eu faço, é esse banho de descarrego forte, tá vendo? Ó, que ele tem essa composição. Inclusive, eu gosto de trabalhar com óleo de cânfora, tá? Porque a cânfora também ela toca tudo. Só que assim, quando você não sabe a medida, eu não aconselho colocar. Aqui eu tenho a medida certinha, pra pessoa não ter problema com a pele, pra não dar alergia, pra não dar nada. Então até hoje, desde 2017 que eu trabalho com esses banhos, nunca tive um problema de ninguém ter problema de pele, de alergia, de nada. A não ser que a pessoa tenha já alergia de alguma composição, do sal ou do alho ou de alguma coisa. Fora isso, não. Mas você pode estar fazendo o seu em casa. Então, é um punhado de sal grosso, tá? Você pode colocar 1 litro de água e ferve um pouquinho, um punhado de casca de alho. Ferveu, você abafa. Depois você mistura naquela água com sal. Tomou o seu banho de higiene, você vai desligar o chuveiro, joga do pescoço para baixo, tá? Bem devagar, que é para ele ir caindo e já fazendo aquela limpeza na sua energia, você já fazendo a mentalização junto com o banho, que aquilo está limpando, está tirando as energias negativas, os atritos, os aborrecimentos que você teve durante o dia, que nada daquilo é seu. E faz essa limpeza. Abre o chuveiro, né? E você pode enxaguar só com água. Quando você vai deitar, aí é que tá o segredo. Você fez a limpeza da energia, que era coisas externas que você acabou absorvendo. Agora, o segredo está agora no deitar. A hora que eu vou deitar é a hora que eu vou limpar o meu mental, né? Fazer a limpeza mentalmente, para que essa energia não volte. Porque se o meu mental, minha cabeça não mudou, corre-se o risco de amanhã você acordar ruim de novo, com a energia baixa de novo. Por quê? Porque essa limpeza ela é feita na aura, mas tem que mudar o pensamento, tem que mudar a vibração, tem que mudar a energia. Muita gente se encontra fazendo as orações, tá? Então fala assim, uma oração boa para estar fazendo, para fazer essa limpeza de pensamento. A oração do perdão. Ela é ótima, tá? Pode ser qualquer oração do perdão. Então você perdoa, bem dizer, a situação, o atrito, o seu nervoso, a raiva, esse descuido que teve, né, dessa energia ter essa baixa. Pode ser feita uma oração de São Miguel Arcanjo, aquela oração de limpeza de São Miguel Arcanjo. Não precisa ser necessariamente aquela dos 21 dias. Pode ser uma outra oração também que tem curtinha de São Miguel Arcanjo. E a oração do perdão, que eu também gosto muito. Outra coisa, para quem não tem o hábito de fazer a oração, entra no YouTube, tem um monte de vídeos de mantras, né? O mantra, o que acontece? Inclusive aqui no canal eu tenho vários mantras que eu coloquei aí. Conforme você vai escutando aquele som do mantra, ele mexe com todas as células do nosso corpo, tá? Então elas começam a entrar naquela vibração, naquela frequência de energia, e é uma coisa impressionante o jeito que você muda. O mantra termina, muitas vezes as pessoas nem conseguem esperar até o final, porque o relaxamento induz a uma limpeza tão profunda de dentro para fora,
que a pessoa assim, relaxa e aquilo vai embora, que assim, você é como se você estivesse em outro lugar, você não se sente na sua cama, você se sente em outro lugar, em outra frequência, em outra dimensão, então aquilo tem uma elevação da sua energia. Então eu aconselho muito essa parte do mantra, porque às vezes a pessoa tá com a raiva, então ela vai fazer lá uma oração, mas ela ainda tá mastigando aquilo, né? Porque tem gente que fica naquilo mastigando. Então o mantra você coloca, você simplesmente vai começar a sentir. A hora que você começa a sentir, você já não consegue ficar mais pensando nas coisas, porque aquilo vai mudando toda a sua frequência, tá? Mas em caso de quem se identifica com oração, as orações essa daí, a que eu mais indico é a oração do perdão, porque ela perdoa toda uma situação num modo geral, tá? E mudar a frequência. Então o segredo, qual é o segredo para proteger os ataques espirituais? A mudança interna da sua energia blindada, tá? É onde não deixa os ataques espirituais acontecerem e tomar, né, a sua energia e sugar a sua energia vital, sugar a sua, o seu pensamento, né, ficar com aquele pensamento, às vezes, raiva disso, nervoso daquilo, do nada a pessoa se irrita. Então isso tem a ver, às vezes, muitas vezes com energias que você acaba absorvendo e que do nada provoca-se aquela, né, às vezes tem pessoas que caem a vibração, então ela se sente sugada, ela se sente cansada, sem vontade de fazer as coisas. E tem pessoas que já ficam assim extremamente irritadiças, né? Irritada, nervosa, sem paciência. Então isso tudo faz parte desse processo de ataques também espirituais, tá? Então o que pode fazer? O segredo é esse daí, é a mentalização, reforçar a sua energia, só que o que? De dentro para fora. Quando ela está muito pesada, eu falo para as pessoas, toma um banho, porque você começa a alinhar a sua aura, né? Aí o trabalho de reforçar de dentro para fora, ele acaba ficando mais fácil, tá? Então essa é a minha dica para você hoje. Qualquer dúvida que alguém tiver, pode estar colocando aqui no canal, que eu vou estar respondendo. Eu tô pedindo para as pessoas não me mandarem mais mensagem no WhatsApp, só se for em casos de consultas, né, de atendimento, ou para comprar os meus produtos, porque eu não consigo, às vezes, dar conta de responder todo mundo, tá? E já aqui no YouTube já fica mais fácil, tá? Fiquem com Deus, eu espero para que quem for fazer essa prática, para que tenha sucesso. É uma prática diária até você ficar fortalecido e não ter mais esse tipo de ataques espirituais, independente de como vai ser o decorrer do seu dia. Fiquem com Deus e até a próxima.